Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto estudo, e a gente vai continuar falando sobre o sacramento da penitência. Só lembrando, no último episódio, eu fiz um breve apanhado sobre os sacramentos, como eles estão divididos, falei um pouquinho dos sacramentos da iniciação à vida cristã e começamos a falar, portanto, do sacramento da reconciliação. E ali, no outro episódio, a gente viu 3 pontos, como nós chamamos este sacramento, respondemos a pergunta, por que um sacramento de reconciliação para quem já é batizado, uma vez que o batismo anula em nós de modo definitivo a mancha do pecado original, e falamos também a respeito da conversão dos batizados. E aí a gente citou as 2 conversões, pelas quais nós passamos na vida. A conversão primeira, que é a conversão do batismo, e a conversão ao longo da nossa vida como cristãos. E eu terminei citando Santo Ambrósio, que nos dizia, que referindo-se às 2 conversões, que na igreja existe a água e as lágrimas. A água do batismo, lembrando-nos da conversão que nós passamos no nosso batismo, e as lágrimas, lembrando da conversão que nós passamos durante a nossa vida cristã, também auxiliados pela prática das penitências. Hoje a gente vai conversar sobre a penitência. O que é a penitência? É importante a gente lembrar que esse tema, o tema da penitência, ele está muito presente na Sagrada Escritura, sobretudo com os profetas. Os profetas são aqueles que chamam o povo de Israel à penitência, à conversão, a voltar-se para Deus de todo o coração. Também no episódio que passou, nós nos lembramos que este apelo estava presente no discurso de João Batista, que inclusive é profeta do Antigo Testamento, o último dos profetas do Antigo Testamento, e se faz presente também no apelo de Jesus, na promulgação, na proclamação da Boa Nova do Reino de Deus. O apelo de Jesus é esse, a conversão e necessariamente também a penitência. Lembremos-nos que este apelo não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores. O Antigo Testamento é cheio de exemplos de práticas de penitência que tem um enfoque muito grande nas obras exteriores. Vestir-se de saco, cobrir a cabeça de cinzas, jejuns, mortificações, mas o apelo que Jesus traz, embora também seja acompanhado de sinais exteriores, é um apelo à conversão do coração, e é isso que nós chamamos de penitência interior. O que tem mais valor, a penitência exterior ou a penitência interior, que é a conversão do coração? Certamente é a penitência interior, a conversão do coração. Por quê? Sem a conversão do coração, as obras de penitência continuam estéreis, sem sentido, continuam enganadoras. A conversão interior, ao contrário, nos ensina o catecismo, nos impele, nos impulsiona a expressar essa atitude por sinais visíveis, por gestos e por obras de penitência. Então não começa na exterioridade, mas começa na interioridade. Um exemplo, as cinzas que nós recebemos no início da quaresma.
é um sinal exterior, mas ele só tem sentido se houver no meu coração um sinal interior. Se eu estiver disposto a viver a conversão do meu coração, a conversão no coração. Se eu não estiver disposto ainda, vai ser um sinal vazio, um sinal sem sentido, um sinal que não vai trazer efeito espiritual nenhum à minha vida. Tudo parte do meu interior, tudo parte do meu coração. O número 1431 do Catecismo vai nos dizer que a penitência interior, essa penitência do coração, é uma reorientação radical de toda a vida, é um retorno, conversão a Deus. Conversão é retornar, conversão é voltar-se para Deus, de todo o nosso coração. A penitência interior é aquilo que marca a ruptura que nós estamos decididos a fazer com o pecado. A penitência interior é a aversão ao mal, é a repugnância às más obras que nós cometemos. E a gente experimenta isso na prática quando a gente se arrepende, quando a gente tem crise de consciência, quando a gente fala, poxa vida, não era para ter sido assim. São sinais de que nós estamos dispostos a viver a conversão do interior, a conversão interior do nosso coração. O Catecismo continua dizendo que a penitência interior é ao mesmo tempo o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina. Veja que bonito! E a confiança na ajuda de sua graça. Essa conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutar, chamadas pelos padres da Igreja de aflição do espírito, de arrependimento do coração. Nesses meus 7 anos de sacerdócio, eu já tive muitas experiências bonitas nesse sentido, das pessoas que vêm, procuram o sacramento da reconciliação, estão verdadeiramente penitentes no interior, estão verdadeiramente dispostas a converter-se no seu coração, ao ponto até de derramarem lágrimas, de expressarem fisicamente a dor, a repugnância que eles têm, que elas têm pelo pecado, pelas más obras que cometeram. Claro que para mim fazer uma boa confissão e manifestar que o meu coração está em processo de conversão interior, não é necessário que eu derrame lágrimas, mas que só comentar, testemunhar isso para mostrar que de fato o sacramento tem um efeito muito grande na vida da gente, uma vez que a gente se abre à ação de Deus, do seu Espírito e também do seu amor. O Catecismo continua nos dizendo que nesse processo o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê a ele um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Ou seja, Deus está nos dando forças para que nós possamos recomeçar de novo. E é descobrindo a grandeza do amor de Deus que o nosso coração experimenta o horror do peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e ser separado dele. O coração humano converte-se, olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. E aí o Catecismo cita aqui um trechinho de São Clemente de Roma. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo para compreender como é precioso a seu Pai, porque, derramado para nossa salvação, dispensou no mundo inteiro a graça do arrependimento. No outro episódio eu recitei a fórmula que é usada no sacramento da reconciliação, que nos lembra exatamente disso, do sangue de Jesus derramado por nós para a nossa salvação. Deus, Pai de misericórdia, que pela paixão e morte do seu Filho reconciliou o mundo consigo.
uma vez que nós nos abrimos à graça de Deus manifestada neste sacramento, uma vez que nós desejamos do fundo do nosso coração viver uma penitência interior, uma conversão do nosso coração, acompanhada dos gestos possíveis, aqueles que a Igreja nos ensina, não há outra coisa senão experimentar deste amor misericordioso de Deus por nós, que brota da cruz, que emana da cruz de um modo que não tem interrupção, flui e fluirá para sempre, né, a nos cobrir, a nos perdoar dos nossos pecados. Eu sempre digo também, né, que a conversão que a gente vive, esse arrependimento, essa contrição, é sim uma coisa muito, como posso dizer, vulnerável na nossa vida. Tem épocas da vida da gente que a gente sobe os degraus da conversão, a gente vai que vai, mas tem épocas que a gente sobe 3 e volta 5. E aí, em vez da gente achar-se que a gente não é digno, que a gente não é merecedor, lembremos-nos disso. Jesus morreu por nós. Jesus nos deu salvação. E quantas vezes nós precisarmos desse remédio, nós podemos buscá-lo, que ele será oferecido a nós em abundância, para nos sarar, para nos fortalecer. Depois da Páscoa, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8 a 9. A saber que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou, mas esse mesmo Espírito que revela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. É um caminho que o próprio Senhor nos leva a trilhar, inspirados pelo seu Espírito, assistidos pela sua graça. É a luz do seu Espírito, é a grandeza do seu amor, é a sua misericórdia que nos faz voltar para dentro de nós, perceber o quanto nós somos falhos e necessitados e buscarmos o alívio, buscarmos o remédio, buscarmos a salvação, buscarmos o seu perdão. Então veja, para celebrarmos bem e com frutos todo esse tesouro que a Igreja nos oferece através do sacramento da reconciliação, é preciso que eu tenha predisposição. E essa predisposição nasce no meu interior, na conversão que eu estou disposto a viver no meu coração, né, na minha essência, naquilo que de fato eu sou. Um outro ponto a respeito do sacramento da reconciliação e a respeito da penitência, que é a temática de hoje, são as múltiplas formas da penitência na vida cristã. O Catecismo nos auxilia nos números 1434 em diante. A gente falou da experiência interior do cristão, e essa experiência, essa penitência interior, a penitência interior dos cristãos, ela pode ter expressões bem variadas. A Sagrada Escritura e os padres da Igreja insistem principalmente nas 3 formas clássicas, que são também as 3 formas que Jesus nos ensina no Evangelho: jejum, esmola e oração. Jejum, caridade e oração, que exprimem a conversão com relação a nós mesmos, né? A Deus e aos outros. Ou seja, a pessoa que está se preparando para celebrar o sacramento da reconciliação, que já entendeu que precisa ter essa predisposição, essa conversão interior, usando dessas 3 formas pelas quais se expressa a sua predisposição interior, a sua conversão interior, ele vai usá-la, né, em relação a si mesmo, em relação a Deus e em relação aos outros. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam a Sagrada Escritura, os padres da Igreja, o próprio Cristo, como meio de obter o perdão dos pecados, os esforços empreendidos para reconciliar com o próximo, as lágrimas de penitência, a
preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. A prática da caridade cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana através de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Vejam como que cada vez que a gente se aprofunda mais nesse tesouro, a gente vai descobrindo mais tesouros. São todos estes meios, dons espirituais que a Igreja nos dá para nós vivermos debaixo da graça de Deus, inspirados e conduzidos pelo seu Espírito. Vamos então citar, além destes meios, outros que são bem importantes para a vivência da nossa conversão diária e também para as práticas de penitência. Eu falei no outro estudo que a gente não deve encarar a penitência, a reconciliação, o sacramento da confissão como um duro fardo ou como uma situação em que a gente se humilha, ou termos medo, ou adiarmos isso o máximo que a gente puder, como se fosse uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. É algo que nos faz crescer. É algo que nos revela, não só nos revela, mas como nos faz entrar de um modo bem profundo na graça de Deus. O Senhor nosso Deus não pode oferecer coisas ruins para os seus filhos. Ele só oferece coisas boas. Lembram do Evangelho? Ora, vocês que são maus, não dão coisas más aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas àqueles que o pedirem. É preciso essa predisposição, que é muito importante, a interioridade, a conversão do nosso coração, para nós aproveitarmos o máximo todas as graças que este dom, este sacramento nos oferece. Unido a essa realidade, nós encontramos algumas coisas importantes, na verdade 4. Primeiro, a relação da Eucaristia com a penitência. O Catecismo nos diz que a conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto, ou seja, o remédio, a cura, que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Num dos estudos ou em algum outro vídeo que eu disse, mas quem é pastoreado por mim aqui na paróquia Imaculada Conceição sabe que isso está bem presente no meu discurso, porque isso faz parte do meu projeto de vida enquanto sacerdote. O entendimento de que sem Eucaristia nada tem sentido. E até as celebrações dos sacramentos, elas estão todas direcionadas para esse ponto, o ponto alto, a Eucaristia. E não é à toa, porque na Eucaristia está a presença real e verdadeira do Cristo. Quem é que nos perdoa? O Cristo. Quem é que nos ama com amor sem medida, ao ponto de se entregar na cruz por nós? É o Cristo. Portanto, essa correlação entre a Eucaristia e a penitência tem toda a razão, tem todo o sentido de ser. Nela nós encontramos a cura, nela nós encontramos o antídoto. E num dos vídeos, deve ter sido no segundo estudo, em que eu antecipei o tema da indulgência plenária por conta daquela oração extraordinária que o Papa Francisco
fez no dia 27 de março de 2020, eu dizia que a respeito da Eucaristia, né, que inclusive, né, a igreja nos diz isso, nos ensina isso. Às vezes eu cometi um pecado mortal, não tenho oportunidade de me confessar antes da missa de preceito, e aqui a penitência interior, né, ganha luz. Existe no meu coração o desejo de voltar atrás, de pedir perdão a Deus, de recomeçar. Só não devo como posso, né? Só não posso como devo receber a Eucaristia, porque a Eucaristia é esse alimento que está nos nutrindo para a vida eterna, é o antídoto, é a cura, né, para os nossos pecados. Uma segunda coisa relacionada ao que estamos dizendo, né? Uma forma, na verdade, são formas também de penitência na nossa vida cristã. A leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas, a oração do Pai Nosso. Nem todo mundo sabe, existe uma oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas. Quem que reza a liturgia das horas? Os religiosos, os consagrados, os sacerdotes, os diáconos. O povo de Deus também pode rezar, mas nós, né, que nos consagramos a Deus de uma forma especial, por exemplo, os padres prometem, e os diáconos, né, os diáconos permanentes, prometemos na nossa ordenação diaconal que a gente vai rezar a liturgia das horas todos os dias. É uma forma da igreja permanecer intercessora 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque sempre em algum lugar do mundo vai ter um padre, vai ter um religioso fazendo o ofício da liturgia das horas, né, rezando a oração oficial da igreja. E o Pai Nosso, que é o modelo de toda a oração, é a oração que o Senhor nos ensinou, todo cristão deveria rezar ao menos 3 vezes ao dia, né, pela manhã, no final da tarde, na celebração da Eucaristia. Se nem todo mundo tem o costume de participar da missa diária, está perdendo muito com isso. Se você não participa da missa diária, reze o Pai Nosso de manhã, à tarde e à noite, antes de dormir, né, a oração do Senhor. Também, todo ato sincero de culto ou de piedade reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribui para o perdão dos nossos pecados. Prestem bem atenção nessas múltiplas formas de penitência, que isso vai ser muito importante para nós entendermos mais adiante, nos próximos estudos, né, a forma extraordinária como nós celebraremos o perdão de Deus nessa quaresma, né, por conta da pandemia que nós estamos atravessando. Um terceiro ponto de destaque: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico. Quais são esses tempos, né? Quais são esses dias? O tempo da quaresma, que nós estamos vivendo, as sextas-feiras da quaresma, em memória da morte do Senhor. Muitas comunidades, inclusive aqui, nós temos o costume de rezar a Via Sacra, é um exercício penitencial. Muitas famílias, Brasil afora, têm o costume de fazer jejum e abstinência de carne na Sexta-feira Santa, também é ligado a essa realidade de penitência, né? São momentos fortes, sobretudo os 2 primeiros que eu citei, o tempo da quaresma, as sextas-feiras da quaresma, são tempos fortes da prática penitencial da igreja, porque esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, né, as obras de caridade, também as obras missionárias, que no Brasil, no Domingo de Ramos, nós fazemos a doação para o Fundo de Solidariedade. E não sei em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil é muito comum, né, que os cristãos escolham coisas que são muito apegados para viver o desapego como sinal também de conversão e penitência durante a quaresma.
E por último, né, nós vemos em destaque aqui no Catecismo o dinamismo da conversão e da penitência. E esse dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, uma parábola que todos nós conhecemos. O centro dessa parábola é o Pai misericordioso. Vale a pena, né, depois, no momento de oração, você pegar a sua Bíblia e ler lá no capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo, mesmo que você conheça a história. Uma situação talvez que esteja presente, inclusive, na vida de muitas famílias mundo afora. Um pai que tem 2 filhos, o filho mais novo, na época da juventude, querendo alçar voos mais altos, pede ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe da tua herança. E o pai vai lá, divide do jeito e entrega o dinheiro para o menino vai para o mundo, gasta tudo com bebedeira, com droga, com bebedeira, com prostituta, com algazarra, e se fosse no contexto de hoje, com entorpecente, né, com drogas, com dependência química, e de repente se vê numa situação de pobreza. Os amigos vão embora porque o dinheiro acabou, e ele se dá conta de que aquele momento em que ele pediu a herança para o seu pai marcou o momento da sua ruína. E aí ele pensa, né, quando passa por experiências que talvez ele imaginava jamais ter passado, que jamais passaria, né, de se alimentar da lavagem dos porcos, no empreguinho que ele arruma ali, ele para e pensa: poxa vida, na casa do meu pai tem tanta coisa boa, os empregados são tratados bem, eles têm lugar para dormir, eles têm o que comer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar atrás, vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. A gente conhece a história. Quando ele chega lá na casa do pai, o pai corre ao seu encontro, não deixa o menino nem terminar de falar a fala, lhe dá um abraço, coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, providencia roupa nova, faz uma festa. E o que o pai diz: é preciso alegrar-se, é preciso festejar, porque este meu filho, que estava morto, reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. A gente sabe que são 2 irmãos. E o irmão mais velho, onde é que está? Quando chega do trabalho, acha aquilo um absurdo. Como é que o Senhor gasta com esse teu filho ingrato, que esbanjou os teus bens? E a mim, que sempre fui fiel a ti, o Senhor nunca me deu um cordeirinho magro, um cabritinho magro, para mim fazer um churrasco com meus amigos. E o pai olha para o filho e diz: filho, o que é meu é teu, mas era preciso celebrarmos, porque o teu irmão voltou, o teu irmão está na segurança do lar. É aí que a gente encontra, né, o dinamismo da conversão e da penitência, que é descrito por nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma tão maravilhosa, extraordinária, na qual cada um de nós podemos nos encontrar através do ensinamento por detrás dessa palavra. O centro da parábola é o Pai misericordioso, que é a imagem, que é símbolo do Pai do céu, que é todo rico em misericórdia. E a história nos revela, né, que esse fascínio, e aqui o catecismo nos ajuda a aprofundar ainda mais naquilo que a gente já conhece, já tem noção da parábola, o fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho, né, depois que esbanjou a sua fortuna, a humilhação profunda dele se ver obrigado, em troca de um prato de comida, cuidar dos porcos, e a comida que lhe davam pelo jeito não era suficiente, que ele tinha que se alimentar da lavagem dos porcos, né? A reflexão sobre os seus bens perdidos, o arrependimento e a decisão de declarar-se culpado diante do Pai. Veja, né, o dinamismo da conversão, o dinamismo da penitência se desenvolvendo, se desenrolando na parábola, o caminho que ele faz de volta, o quanto que esse menino não deve ter pensado na volta, ensaiado 1000 vezes a fala,
os sentimentos que passou no seu coração, que passou na sua mente, né? O generoso acolhimento da parte do Pai, a alegria do Pai, tudo isso são traços específicos do processo de conversão, não só ilustrados na parábola, mas também ilustrados na nossa vida. E não para por aí. A túnica, o anel, as sandálias, o banquete de festa são símbolos dessa vida nova, né? Dessa vida pura, dessa vida digna, cheia de alegria, que é a vida do ser humano que volta a Deus e ao seio da sua família, que é a igreja. Só o coração de Jesus conhece a profundidade do amor do Pai, e que conhece a profundidade do amor do Pai pode revelar-nos o abismo da sua misericórdia de uma maneira tão simples, de uma maneira tão bela. Isso acontece conosco, nessa segunda conversão que nós estamos vivendo na nossa vida cristã. Um dia nós somos filhos pródigos. Quando a gente peca, se dá conta que pecou, a gente volta a ser filho pródigo. A gente ensaia o discurso, a gente se dá conta, poxa vida, na casa do Pai eu estava tão bem, mas de repente me deu essa decisão louca, eu saí, esbanjei todos os meus bens, eu desprezei o amor do meu Pai. Eu vou voltar e vou pedir para Ele: Pai, me perdoa, Pai, me acolhe de novo, pode me tratar como um dos teus empregados, mas eu só quero estar perto de Ti. E aí, uma vez que o pecador reconhece o seu pecado, o pecador tem consciência e ele faz esse caminho de volta, o Pai não vai colocá-lo num lugar inferior. Cada vez que alguém se confessa, cada vez que alguém recebe o perdão de Deus, o Pai faz festa. E essa festa nós temos todos os dias, especialmente ao domingo, quando nós nos reunimos em torno da mesa, comemos e bebemos. E embora não seja físico, né, não seja visível, mas todos nós trazemos ali o anel no dedo, as sandálias nos pés e sobretudo a veste nova, a mesma veste que nós recebemos no batismo tanto tempo atrás, que se torna branca de novo, porque nós buscamos o perdão, porque nós buscamos o amor, porque nós buscamos a misericórdia do Pai. Está vendo? Fazer penitência, viver um processo de conversão não é algo penoso, mas é algo prazeroso, porque a gente se perde, a gente imerge de tal forma no amor do Pai, que quando a gente experimenta a profundidade desse amor, aí vem aquela força, aquele esforço, aquele propósito: eu não vou pecar, porque eu não quero sair dessa graça, eu não quero sair desse amor, eu não quero deixar de provar a misericórdia do meu Pai, que me escolheu, que me acolheu, que colocou anel no meu dedo, sandália nos meus pés, que lavou a minha veste. E esse processo Ele vai fazer quantas vezes for preciso durante a nossa vida, se nós nos voltarmos a Ele de todo o nosso coração. Veja quão importante é, né, a gente entender a penitência como essa predisposição que nasce do interior e que nos leva a fazer essa experiência real e concreta do amor do Pai por nós. Nós terminamos por aqui. Espero que mais esse episódio do nosso estudo tenha ajudado você, né, a olhar para si, a olhar para Deus, a abrir-se à sua misericórdia, a abrir-se ao seu amor, a fazer nessa quaresma que está chegando ao fim, que está na reta final, a mesma experiência do filho pródigo: voltar, ser acolhido e sentir-se amado. Que Deus abençoe você grandemente, que Ele continue derramando sobre você, sobre sua família, sobre todos nós, o precioso sangue de Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.